No nosso trabalho não tem muita regra. A gente trabalha, às vezes, no desenvolvimento de uma peça nova, do começo ao fim juntos. Então, desde o momento da criação, às vezes a gente senta junto e vai desenvolvendo em cima de um conceito. Algumas vezes a ideia nasce pronta de um dos dois, então ele já vem com essa ideia pronta e o outro dá simplesmente uma opinião, uma melhoria aqui, um detalhezinho ali. A gente trabalha com vidro, com concreto, com metal, com madeira, fibra de vidro, a gente está sempre agregando novos materiais. Cada material tem a sua especificidade, então o divertido é isso, é aprender a trabalhar com esse material, mas sempre respeitando o que ele tem de melhor para oferecer, para que seja um produto sempre o mais ecologicamente correto, o mais viável possível. A poltrona Fago, como o próprio nome já diz, vem de fagocitose, então é uma peça que engloba, que abraça o usuário. Ela foi toda baseada dentro dos tempos de crise. O uso de pouca matéria-prima, né? São ripas, em vez de a gente usar uma madeira inteira, a gente usa só as ripas que são moldadas sob pressão, nelas mesmo, não tem uma pré-moldagem. Você utiliza, né, o cocooning, o casulo da borboleta, que se você vir aqui numa imagem aumentada, se assemelha muito à estrutura final da peça e te dá esse conforto, te dá essa sensação de proteção. Aqui o processo de englobamento da célula, né, a fagocitose, que é onde vai o nome da peça. A In2 Design começou na Espanha, embora tenha começado um pouco o nosso processo da In2 Design ainda no Brasil. O Beto é formado em desenho industrial pela FAAP e trabalhava com desenho industrial antes da In2, antes da ida para a Espanha. E eu trabalhava com marketing no mercado financeiro, trabalhava num banco de investimento. Via muito o Roberto desenhando os móveis, desenhando peças para uma residência que ele estava fazendo. E aquilo foi me interessando. Eu começava a dar um pitaco, dar a minha opinião, usar um pouco da minha criatividade em cima do trabalho dele. E decidimos, então, mudar para a Espanha para fazermos mestrado por lá. E ao final dos nossos cursos, a gente recebeu um convite para trabalharmos juntos numa exposição que ia acontecer em Madrid, que era para desenvolver todo o design interno dessa exposição. A gente viu que a gente tinha muita sinergia no trabalho. E então a gente criou a In2 Design. A mesa concretista, ela surgiu a partir do conceito que seria trabalhar um pouco o movimento das artes plásticas, o movimento concretista. Ela é toda baseada no triângulo, então o tampo da peça é triangular. Os pés, como é um pé triangular, são 3 pés, o desenho formado no chão acaba sendo um triângulo. E o perfil da madeira, quando você faz o corte da madeira, também é triangular. Então ela segue totalmente o conceito. E no caso da peça que a gente quis utilizar o concreto, aí sim a utilização de um cilindro e do triângulo. A gente sempre tenta trazer com o nome, salientar a característica principal da peça. Para dar um exemplo, o banco ratoeiro, ele tem um assento de madeira plano e com 2 pés de metal que com o próprio peso da pessoa sentando, ele faz uma alavanca e se trava automaticamente. Esse conceito agregado ao visual estético, né, que faz como se fosse realmente aquela pecinha do ratoeira que dá aquela alavancada que prende o ratinho, foi o que trouxe pra gente o nome do ratoeira. Direcionar um pouco a interpretação da peça através do nome dela.
gente procura fazer muita pesquisa, tanto das tendências dentro do mercado do design, dentro do desenvolvimento de imobiliário ou de objetos, mas a gente procura ter áreas correlatas que podem nos auxiliar nesse sentido. Então, a gente utiliza muito a moda, a gente utiliza muito a arquitetura, as artes plásticas e a espreguiçadeira maca, que foi uma das primeiras peças que a gente desenvolveu. Então você vê aqui, né, o estudo do que estava acontecendo na moda naquele momento, os desfiles fazendo esse resgate pelo artesanato, e a gente então quis fazer essa adequação dentro do móvel. E ela é toda feita no macramê de fios de couro, que é uma técnica toda feita com nós. A estrutura em madeira, essa longarina, para que ela fosse possível de ser feita assim em madeira, ela não poderia ser uma chapa única de madeira, porque a madeira iria quebrar. Então ela foi feita em lâminas de madeira, em pedaços de madeira. Esses pedaços, quando foram cortados, eles foram numerados para que no momento da união desse multilaminado novamente, os veios de madeira ficassem aparentando uma peça única, como se fosse realmente uma peça única. Eu acho que o design ele precisa respeitar o usuário, a quem ele se destina. Então ele pode ser no Brasil, ele pode ser nos Estados Unidos, ele pode ser na Alemanha. O designer tem que ter muito claro para quem ele está desenhando e para que problema, para que situação ele está desenhando.